Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Torres, eu sou urologista da unidade de São Luís e vou estar junto com vocês nesse curso de educação continuada à distância. Hoje, o curso fala sobre os aspectos fundamentais sobre o cuidado com idosos e pessoas com deficiências neurológicas. O tema da nossa aula de hoje são os aspectos da sexualidade no idoso. O conteúdo programático ele vai estabelecer a diferenciação entre sexualidade e relações sexuais, a sexualidade e o envelhecimento, efeito dos medicamentos na sexualidade, as doenças neurológicas e os manejos das alterações na sexualidade. Com a ampliação da população idosa e pensando na promoção da qualidade de vida, é importante que profissionais de saúde e os familiares conheçam os aspectos relacionados à sexualidade nessa fase da vida. Sabemos que o idoso de hoje é bem diferente do idoso do passado. O idoso de hoje ele vive mais, ele continua exercendo sua atividade laborativa, ele estuda, faz exercício, passeia e muitas vezes é o responsável pela família. Sendo assim, é importante que entendamos que a sexualidade também está presente nessa fase da vida e que familiares e profissionais de saúde devam conhecer esses aspectos. A sexualidade, ela pode ser expressa a partir da interação com o outro e manifesta-se das relações sociais através da corporeidade. A Organização Mundial da Saúde define que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um, sendo uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. A sexualidade influencia nossos pensamentos, sentimentos, ações e interações, e, portanto, faz parte da nossa saúde física e mental. A forma como nós falamos, nos vestimos, nos comportamos está diretamente relacionada com a nossa sexualidade. E ela se diferencia do sexo, que é apenas uma forma de expressão do amor humano. Não poderíamos deixar de falar de Eros, cujo nome advém da mitologia grega, onde Eros era filha de Vênus, a deusa do amor. E temos também o amor de Eros, que é um amor apaixonado através do desejo e da atração sensual, mas na psicanálise e psicologia analítica, ele segue o sentido da energia vital em geral ou do psique, que se aproxima do significado do amor original descrito por Platão. E para os romanos, Eros era o Cupido, cuja principal função era unir as pessoas por meio de suas flechas mágicas em um amor verdadeiro. Envelhecer não significa tornar-se assexuado, porém mitos e tabus sociais inibem os idosos de exercer sua vida de forma integral. Então vamos conhecer um pouco desses mitos e desses tabus. Temos como estigmas sociais associados à sexualidade dos idosos alterações fisiológicas. Muitas vezes, quando a gente fala a palavra idoso, já vem à nossa mente uma pessoa curvada em uso de bengala, e dessa forma a gente não poderia imaginar que ela quisesse ter ou desenvolver a sua sexualidade. Temos aspectos religiosos também que podem influenciar muitas vezes negativamente, opressões familiares e até o próprio idoso pensar que não tem direito ou que se apresenta alguma disfunção sexual que já faz parte da idade e que não teria um tratamento apropriado. E temos esses fatores que impactam na sexualidade dos idosos, que é a disfunção erétil, a disfunção sexual feminina, muitas vezes ligada com a lubrificação, a dificuldade de atingir o orgasmo. Temos a redução do libido sexual, tanto no homem quanto da mulher, principalmente na menopausa feminina e na andropausa masculina, e aspectos relacionados também ao envelhecimento, como a flacidez, a perda da dentição, o embrincância dos pelos e as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e as próprias doenças neurológicas também. Temos muitos neurotransmissores que participam da modulação da função sexual e da ereção.
como a dopamina, a acetilcolina, postanoides, ocitocina e peptídeo vasointestinal, mas não é o intuito dessa aula nós pormenorizarmos cada um deles. O termo disfunção sexual muitas vezes é confundido com impotência, e a impotência, ela faz parte de uma disfunção sexual, mas a disfunção sexual é uma palavra muito mais abrangente. A disfunção sexual refere-se à dificuldade sentida por uma pessoa ou casal durante qualquer estágio da atividade sexual, incluindo o desejo, a excitação ou o orgasmo. Podem existir por toda a vida ou serem adquiridos devido a experiências, patologias clínicas ou psiquiátricas. De uma forma didática, dividimos a relação sexual e as suas disfunções em 4 fases. A primeira fase, ela está relacionada com o desejo sexual. Ela consiste em fantasias de ter uma atividade sexual através de imagens ou sensações corporais a respeito do ato sexual. E a principal disfunção sexual relacionada a essa primeira fase é a hipoatividade sexual, assim como também a diminuição do libido. A segunda fase, que é a fase da excitação sexual, ela é acompanhada de alterações do formato e da sensibilidade dos órgãos genitais. E as principais disfunções sexuais relacionadas é o transtorno da excitação feminina, relacionada com a lubrificação, e aqui a dificuldade de ereção masculina ou a impotência, que é a dificuldade de penetração. A terceira fase, que é a fase orgásmica, ela corresponde ao ápice do prazer sexual. E a principal disfunção sexual está relacionada com a ejaculação precoce, retardada ou até mesmo a sua ausência. E a quarta fase, que é a fase de resolução, ocorre após um ato sexual prazeroso, ocorrendo um relaxamento muscular generalizado. Precisamos, então, entender que a sexualidade do idoso existe e ela é natural. E precisamos perceber e termos um olhar atento para mudanças comportamentais que podem ser ocasionadas por patologias ou medicações. Alguns fatores envolvidos atrapalham a sexualidade, como o tabagismo, o consumo de álcool, aspectos vasculares, aspectos psicológicos e aspectos neurológicos. Vimos anteriormente que questões físicas, psicológicas e comportamentais, como o hábito de consumir bebidas alcoólicas e de fumar, podem interferir profundamente na experiência da sexualidade. Há outro aspecto de extrema importância que deve ser analisado nesse cenário, e tem a ver com o uso de medicamentos. Sabemos que entre os idosos é muito frequente o que chamamos de polifarmácia, ou seja, o uso concomitante de várias medicações. Muitas delas possuem impacto conhecido sobre a função sexual, e isso deve ser levado em consideração no momento de se iniciar um tratamento e de se acompanhar o paciente. Alguns medicamentos frequentemente prescritos que exercem efeito no sistema nervoso central, como os antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos, podem reduzir o desejo sexual ou interferir na função erétil, na ejaculação e no orgasmo, comprometendo a satisfação sexual do paciente. Antes de iniciar uma medicação, o médico deve levar isso em consideração e tentar escolher a droga de melhor perfil para a demanda de cada paciente a que assiste. Existem medicações que interferem menos na função sexual que outras, e existem pacientes que priorizam outros quesitos que não o desempenho sexual ao engajar-se no tratamento. Por isso, é necessário considerar essa conversa e adequar a prescrição a cada paciente. Não há o tratamento melhor para todos, mas sim o melhor tratamento para cada um, em sua singularidade. Se um médico assistente prescreve um determinado medicamento e não alerta ou orienta seu paciente em relação aos efeitos esperados da droga no organismo, é bem possível que o paciente interrompa o tratamento ou o siga de forma irregular, como forma de tentar escapar desses efeitos secundários. E isso pode ter consequências potencialmente graves. Alguns medicamentos utilizados no controle da pressão arterial também podem impactar negativamente a função sexual, e o paciente pode optar por negligenciar esse tratamento,
o que o deixa exposto às eventuais complicações da hipertensão arterial descompensada, por exemplo. Vale lembrar que fugir dos efeitos colaterais dos medicamentos para tentar preservar o desempenho sexual não costuma ser boa estratégia, uma vez que doenças crônicas mal controladas provocam grande prejuízo à função sexual por si só. No acompanhamento de pacientes, é fundamental que sempre se questione acerca do impacto dos medicamentos sobre a saúde sexual, da mesma forma que se pergunta sobre a repercussão de uma droga no sono e no apetite, por exemplo. Rastrear o efeito negativo de um medicamento sobre a função sexual e diferenciá-lo da manifestação da própria doença que se está tratando é um enorme desafio. É necessário que a equipe assistente do paciente, que idealmente deve ser multidisciplinar, tenha vivência no assunto, mantenha elevado grau de suspeição e não perca a oportunidade de questionar o paciente sempre que possível. Por outro lado, é importante que o próprio paciente fique atento ao seu corpo e desenvolva maior capacidade de percepção acerca do seu funcionamento e do impacto dos diversos aspectos externos sobre si. É fundamental a compreensão de que nem sempre os medicamentos exercem modulação negativa sobre a função sexual, reduzindo-a. A distorção do comportamento sexual com exagero e descontrole também pode ocorrer, tanto pela doença de base quanto pelos medicamentos. Como, por exemplo, podemos citar pacientes portadores de doença de Parkinson que fazem uso de alguns tipos específicos de medicação. Em alguns casos, mas não em todos os pacientes, podem surgir ao longo do tempo de tratamento comportamentos compulsivos e exagerados, configurando a hipersexualidade, que é um tipo de desinibição com inadequação do controle do impulso sexual. É uma situação delicada e que coloca em risco o paciente e as pessoas com quem ele convive. A hipersexualidade é um transtorno de comportamento e também pode se fazer presente em outros cenários, como entre pacientes com lesões neurológicas decorrentes de traumatismo crânioencefálico, de acidente vascular cerebral e das próprias demências. Tal situação deve sempre ser reportada à equipe que assiste ao paciente, sem preocupação com julgamento moral ou de valor. As doenças neurológicas podem trazer outros desafios à experiência sexual plena e satisfatória. Alterações de força e de sensibilidade de segmentos corporais, a espasticidade, as alterações do funcionamento da bexiga e do intestino também podem agregar dificuldades a essa vivência. Há que se ficar atento aos impactos que essas alterações trazem a cada paciente e não ter pudor de trazer essas dúvidas e demandas à luz na conversa com os profissionais de saúde. Existem inúmeras estratégias e intervenções, medicamentosas ou não, com potencial benéfico para amenizar ou superar as dificuldades e restaurar a possibilidade de se viver a sexualidade de forma prazerosa. Não raro, o problema mais difícil de tratar é a dificuldade de conversar sobre o tema e de naturalizar esse aspecto da existência. Em um cenário de reabilitação, avaliar e cuidar das questões relacionadas à saúde sexual é enxergar o paciente de forma integral, sem negligenciar aspectos relevantes para sua percepção de qualidade de vida. Em resumo, são consideradas boas práticas, ou seja, condutas adequadas no âmbito da assistência à saúde, abordar a sexualidade com naturalidade, identificar os desvios de função, a falta e o excesso, e encaminhar para abordagem específica, discutir indicação de tratamento medicamentoso considerando riscos, benefícios, expectativa de resultado e interações, e orientar idosos com vida sexual ativa acerca de práticas seguras como forma de prevenção das infecções transmitidas por via sexual, tendo como exemplos a sífilis, hepatites e a infecção pelo HIV. Devemos abordar a sexualidade do sujeito sem supervalorização desse aspecto, sem perpetuar distorções de comparação a modelos externos ou criando metas de desempenho, mas também sem negligenciar sua importância e sem reforçar o sentimento de vergonha e de culpa. A sexualidade é uma função orgânica, é fonte de experiência prazerosa, é modo de conexão e é veículo de transmissão de vida, não só por poder gerar descendentes, mas por ser energia que nos move em direção ao encontro do outro e do mundo que nos cerca. Muito obrigada e até a próxima!